Oi, gente. Retornando ao nosso conteúdo de direito cambial. Agora, uma nova plataforma, né? Conforme determinado pela faculdade, a gente agora está migrando para a plataforma do Google, mas o nosso esquema de aula ele vai continuar. As aulas gravadas, postadas no horário da aula, tá? E nesse horário eu estarei online para tirar dúvidas. Meus amores, esse vídeo eu ainda estou fazendo junto nele estão as dúvidas das duas turmas, porque na verdade no AVA eu não tenho como saber qual era o aluno de cada turma, então eu estou fazendo um vídeo só, mas para a turma da manhã eu vou postar na quarta e eu vou estar online no horário da quarta pela manhã. E na turma da noite eu vou postar na terça à noite, sempre as postagens serão nas terças à noite. E eu vou estar online na terça e na sexta, disponível para tirar as dúvidas de vocês, tá certo? Gente, eu tenho recebido muito feedback positivo a respeito desse procedimento das gravações e de estar online para tirar as dúvidas. Mas caso vocês tenham uma outra sugestão, caso achem melhor as aulas serem ao vivo, a gente volta, não tem nenhum problema. Eu prefiro, assim, eu optei por essa fórmula, porque eu acho que, diante dessa pandemia, a gente com crianças em casa, todo mundo trancado, eu acho que cada pessoa assistindo o seu horário, eu acho que é uma coisa que eu vou conseguir abranger o maior número de alunos. Mas, se preferirem, enfim, eu estou aberta para o que for melhor para vocês, tá certo? Como vocês podem perceber, meu cenário está belíssimo hoje, está diferente, por motivos de aniversário do meu esposo. E aí as minhas crianças resolveram fazer uma decoração especial na minha sala. Eu estou, como eu já comentei, mas para quem não viu ainda, eu estou fazendo minha quarentena na fazenda. Estou em Xangrande. E aí, minha sobrinha está aqui também. A minha cunhada tem uma casa aqui dentro da propriedade também. Enfim, a gente está, como diz a história, se virando nos 30. Esse vídeo eu já gravei ele 3 vezes e por algum motivo ele tá travando, tá parando no meio. Se acontecer de novo, eu não vou regravar não, tá? A gente vai voltando de onde parou. Bora lá. Gente, dúvidas de direito cambial, veja. A primeira dúvida foi: se o empresário não for registrado, mesmo desempenhando a sua atividade sem impedimentos, ele pode ser penalizado por algum órgão fiscalizador por não estar registrado? Gente, vê só. É o seguinte, a gente viu nas nossas aulas que o conceito de empresário ele não requer para a caracterização do empresário o registro. O novo código, o Código Comercial que está em trâmite no Congresso Nacional, ele supre essa ausência legal. Ele diz que o empresário que não realiza o registro, ele é um empresário irregular. Mas, por enquanto, o nosso código ele não traz nenhum tipo de caracterização, diferenciação. Então, quando a gente fala que ele é empresário independente do registro, e a gente fala ao mesmo tempo que o registro ele é obrigatório, a gente está dizendo o quê? Aquele empresário ele vai ser empresário independentemente do registro, mas ele não vai cumprir uma etapa da sua atividade. A lei, entretanto, ela não trouxe nenhum tipo de penalidade. Então, ele vai efetivamente ser tão somente um empresário irregular, mas ele vai ser um empresário para todos os efeitos legais. Ele vai ter algumas prerrogativas negativas. Por exemplo, ele não pode retirar crédito, porque ele não vai ter CNPJ, ele não vai poder efetuar a legalização de alguma atividade específica que necessite de autorização do direito administrativo. Ele vai ter barreiras, entraves para o exercício da atividade, mas penalidade
ele não vai ter. Outra coisa, gente, a gente está falando aqui do direito, empresarial. Do ponto de vista do direito administrativo, por exemplo, vai abrir um salão de beleza e não retira todas as licenças da vigilância sanitária, aí sim ele pode sofrer penalidades, como o fechamento compulsório da atividade, o encerramento compulsório da atividade, o fechamento do ponto lá onde ele está exercendo, mas do ponto de vista administrativo, exclusivamente pelo fato de não efetuar o registro, não há penalidade. O que há ele deixa de ser um empresário regular e ele passa a ser um empresário, ele não deixa de ser um empresário irregular. Entendido? Gente, segunda dúvida. 966 versus 967. O registro me faz empresário? Não. O registro na JUSEP, na Junta Comercial Competente, ele é meramente declaratório para todos os empresários, exceto o empresário rural, que a gente vai falar daqui a pouco. Ele é Peraí. Oi, meu amor. Por que essa dessa lata tão bonita hoje? Porque hoje é o aniversário do meu pai. Tá bom, então dá tchau pra turma. Tchau. Gente, o 966, desculpa, recapitulando, voltando. O registro, ele é meramente, exceto o empresário rural, o registro ele é meramente declaratório. Ele não é constitutivo. A pessoa não se constitui empresário depois do registro, não. Ele vai ser empresário independentemente desse registro. Cadê o resto da dúvida? Mesmo que eu exerça a atividade, sim. O empresário ele vai ser empresário para todos os efeitos legais. No caso hipotético, eu, X, formalizo a minha condição de empresário, porém não exerço essa atividade. E sim, quem exerce é outra pessoa. Meus amores, veja só. Pelo exemplo que está aqui, pela dúvida que o aluno me mandou, a aluna me mandou, ela está falando que eu estou considerando que é uma sociedade, né? Porque se for um empresário individual, um EIRELI, ele próprio que vai exercer a atividade dele. Veja, eu tenho uma sociedade, mas eu não exerço plenamente a atividade. Quem está exercendo a atividade é um administrador. Eu contratei João para ser o administrador daquela sociedade. João vai ser quem exerce a atividade econômica em nome daquela sociedade. Ele que vai ter o poder de decisão e ele que não poderá ser administrador se tiver um daqueles impedimentos para ser o empresário. O servidor público, o magistrado, o militar. Então, é essa pessoa que vai ter que cumprir os requisitos legais para exercer a atividade de empresário. Pelo que está no exemplo, eu estou entendendo que X ele seria apenas um sócio. Se não for isso, manda de novo que a gente recapitula essa dúvida. Tá certo? Mas, enfim, essa questão 966 versus 967, eu posso afirmar que foi uma atecnia do legislador no momento que ele tornou uma etapa do início do exercício da atividade econômica como obrigatória, mas ele não previu nenhuma penalidade. Gente, empresário rural. Não entendi bem a respeito do empresário rural. O registro é facultativo, mas ele só é considerado empresário após o devido registro, sim. Não apenas, o registro ele não é tão somente facultativo. Ele é constitutivo, ela é uma exceção. Enquanto para todos os outros empresários, o registro ele é declaratório, o legislador ele disse que o empresário rural ele vai escolher se quer ser considerado empresário ou não. Se ele não quiser ser considerado empresário, ele vai ter uma atividade econômica organizada, mas ele não quis ser considerado empresário. É o caso do produtor rural. É o caso do agricultor. É o caso daquela pessoa que trabalha com criação de bois, mas ele, ao invés de escolher ser constituído como empresário, ele quis continuar sendo beneficiado por outros dispositivos legais.
tem uma aposentadoria específica para o pequeno produtor rural, enfim, o direito previdenciário, ele traz uma série de prerrogativas para quem não é empresário, para quem é aquela pessoa que cria animais, ou então que tem horta, que vende laranjas, mas que não quis se tornar um empresário. Não apenas é a faculdade, mas como é uma prerrogativa. Agora, se ele escolher ser registrado como empresário e ele cumprir as prerrogativas de ter uma atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços, e ele efetuar esse registro, ele vai ser equiparado ao empresário para todos os efeitos legais. Certo? Então, sim, o registro é facultativo, sim, mas não apenas o registro, ele não vai ser empresário, ele vai ser um agricultor, ele vai ser um pequeno produtor. Ele só é considerado empresário após estar inscrito, sim, positivo. Também não entendi a respeito da recuperação judicial. E o empresário rural pode colocar, caso ele estivesse trabalhando há mais de 2 anos, e não a partir de quando ele registrou. Sim, isso é uma decisão recente do STJ, porque veja só, quando a gente, no próximo ano que a gente for estudar falência e recuperação judicial, a gente vai ver que a Lei 11.111, ela traz uma série de requisitos. Dentro desses requisitos, tem a questão de exercer a atividade empresária há mais de 2 anos. Eu não posso registrar minha atividade hoje e no mês seguinte eu solicitar a recuperação judicial. Até então, a lei tem essa previsão. E aí o STJ veio e disse que, quanto ao produtor rural, a condição de procedibilidade da recuperação estará satisfeita sempre que realizado o registro na prova da lei e comprovada a exploração da atividade há mais de 2 anos. Ou seja, o empresário rural, ele, apesar dele só ser considerado empresário após o registro, então veja, até então, a gente achava que o empresário fez o registro, passaram-se 2 anos, ele tinha direito a solicitar a recuperação. Mas a STJ disse que não, ele pode registrar hoje, ele pode sair o registro dele hoje, ele pode solicitar a recuperação amanhã, porque a condição de empresário, ela não estava dependendo do empresário rural, ele não estava dependendo do registro. Então, foi uma inovação. E no meu entendimento, veja, esse é o entendimento meu, inclusive André Ramos, ele discorda de mim. No meu entendimento, o STJ ele abriu uma janela muito danosa. Porque o que é que vai acontecer? Ainda que a pessoa não exercesse a atividade econômica organizada, ela não era empresário, independente, a gente, quando fala do empresário normal, a gente não está falando de registro, tá? Mas ele não era empresário e com menos de 2 anos da atividade, ele vai requerer essa recuperação, tá? Então, para mim, gerou uma situação de insegurança jurídica. Mas, do ponto de vista do empresário rural, a decisão ele pode fazer o registro hoje e ele pode requerer a recuperação amanhã, desde que ele comprove que, mesmo antes do registro, ele exercia uma atividade econômica organizada. Entendido, meus amores? Eu vou dar uma paradazinha para o vídeo não ficar pesado e eu volto com as próximas dúvidas.